Olá, tudo bem? Eu sou o professor William, coordenador de tecnologia educacional, professor de programação e eu presto assessoria para escolas e professores. Eu já tenho alguns professores que eu tenho atendido virtualmente, à distância, há alguns dias. Eu ainda tenho vagas para atender outros professores. Então, caso alguém sinta a necessidade de aprender um pouco mais sobre tecnologia educacional, por favor, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o meu site e lá você vai encontrar maiores detalhes, tá bom? Então nós estamos aqui para mais um vídeo que ensina programação para as crianças. Na verdade, ensina programação para os pais e educadores. A ideia é que os pais e educadores ensinem seus filhos e alunos a programar o computador. E no vídeo de hoje nós vamos começar o jogo Que Invertebrado é Esse? É um jogo de classificação onde o jogador tem que levar cada animal no seu grupo correspondente, tá legal? É um jogo muito legal que acho que os professores de ciências e biologia vão ter um amor especial por ele. Eu espero que vocês gostem e vamos aprender agora como que ele é feito. Então vamos começar aqui o nosso game, o nosso novo game chamado Que Vertebrado é Esse? Como que funciona esse jogo? Eu já mostrei no final do vídeo passado, mas eu vou mostrar de novo para você saber exatamente o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Quando começa, aparece aqui uma telinha com várias áreas, né, de peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, que são os grupos que são divididos, os vertebrados, né? E aqui um exemplar, um espécime de cada um desses vertebrados. E o objetivo é colocar cada um no seu lugar. E para isso é só clicar em cada um dos animais. E quando você clica no animal qualquer, por exemplo... Então vamos lá, quando você clica, ele sobe. Se na hora que ele subir, ele chegar na região certa, se o peixe aqui entrar na área de peixe, então tá certo. E se você clicar e errar, aí o jogo começa tudo de novo. Então você só faz um ponto mesmo quando você acerta todos. Ok? Então esse é o jogo que nós vamos começar agora. Bom, e como é que a gente faz esse jogo? Qual a primeira parte? Como é que a gente começa, né? Bom, eu vou mostrar aqui os elementos do meu jogo, os elementos básicos. Então eu tenho aqui os meus cenários, que é o cenário principal, a capa e a vitória, a página da vitória, o cenário da vitória, ok? São os três cenários que eu vou usar nesse jogo. Nós temos aqui o ator, que é como se fosse o play, até vou mudar o nome aqui para ser o play, que é aquele botãozinho que aparece para começar o jogo. E nós temos os animais, ok? Por enquanto, nós temos 5 animais aqui. Esse jogo acho que não vai precisar mais do que 5, né? Muito bem. E aí, o que acontece? Nós vamos começar agora já a programação. Só que eu tenho 5 aqui porque eu já fiz as cópias. Mas como você ainda não começou o jogo, você não deve colocar os 5 animais. Eu vou até apagar aqui toda a programação dos animais, porque nós primeiro precisamos programar o nosso primeiro animal aqui, um dos animais, e fazer cópias a partir dele, ok? Então como é que eu fiz isso? Bom, primeiro, apertei a bandeirinha, ele vai para o cenário da capa e ele, peixinho, desaparece. E a bola, que é o play, quando aperta a bandeirinha, obviamente aparece. E ele tem aqui a bandeirinha não, a bolinha tem aqui o efeito que quando você clica nele, ele muda de cor para mostrar que ele foi clicado. Espera meio segundo para a pessoa ver, remove os efeitos gráficos e se esconde e transmite o reco. Então, é essa mensagem que vai iniciar o jogo. Então, o play aqui, quando é pressionado, ele transmite a mensagem reco. Reco de recomeçar, né? Eu usei essa palavra, você pode usar a palavra que você quiser. Bom, o que a gente vai precisar aqui então no nosso reco? Quando o nosso peixe recebe a mensagem reco, ele deve começar o jogo. Então muda para o cenário, mostra, isso aqui acho que não tem muito mistério, né? E aí eu criei aqui 3 variáveis. Na verdade, eu não vou precisar da variável velocidade por enquanto, então eu vou apagar. Quando eu mostrar para vocês a próxima versão desse jogo, aí sim
nós vamos precisar da variável velocidade. Então eu vou zerar a variável certo. O que é a variável certo? A variável certa é aquela variável que conta quantos animais estão nos lugares certos, para eu saber se a pessoa fez um ponto ou não. Por isso que a variável certo começa com 0. Aí muda o estilo para a rotação, esquerda-direita, né? Muda o estilo de rotação para ele não ficar virando, para ele não ficar de cabeça para baixo, isso a gente já falou. Vai para a posição inicial que eu escolhi, né? Eu escolhi que o peixinho começasse nessa posição aqui e aponta para a direção 90, que é a direção para a direita. E aí, beleza. Aí o que ele tem que fazer sempre? Ele sempre tem que mover um número aleatório entre meio e 5. Lembra que ele estava muito rápido? Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade dele, eu vou colocar de meio 0,5 a 3. E se toca na borda, volte, tá? Vamos ver se a velocidade dele ficou um pouco melhor aqui. Beleza, acho que agora ficou mais fácil de clicar nele, né? Ótimo, então beleza, vamos continuar agora. Então o básico é esse daqui. E quando inicia, ele começa a andar. Bom, agora a nossa primeira dificuldade é a seguinte. O que o peixinho tem que fazer quando alguém clica nele? Então, se o peixinho estiver passando por aqui e eu clicar nele, ele tem que subir e depois o programa tem que avaliar se ele chegou na área certa, na cor certa. Beleza? Bom, isso parece relativamente simples, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um evento de quando o ator for clicado e eu tenho que subir. Como é que eu faço para subir? Simplesmente subir e eu preciso saber a distância que eu tenho que subir, né? Bom, é uma solução para eu acho que uma solução bastante interessante para fazer isso é a seguinte, eu escolho aqui primeiro uma coordenada de y que eu quero, que é mais ou menos aqui. Vamos ver que coordenada de y que é essa. Essa coordenada é 128. Então a única coisa que eu tenho que fazer é fazer ele deslizar, porque eu quero que ele vá devagarzinho. Então eu vou deslizar até aquela posição y, que é a posição y 128. Só que o problema é que eu quero que o y, que ele vá para o y 128, mas mantendo o x. Ou seja, se ele estiver aqui, eu quero que ele vá para o 128 no x atual que ele está, que no caso agora é 97. Se ele estiver aqui se ele estiver aqui no centro, aqui no próximo aqui do zero, quando eu clicar nele, eu quero que ele que deslize para o x que ele estiver e o y 128, que vai ser sempre 128, que é um valor fixo. Eu quero sempre essa coordenada de y aqui. Para isso, existe um bloco que vai nos ajudar aqui, que é o bloco da categoria de movimento, que é o bloco posição x e posição y. O que é isso? A posição x, ele diz para você, ele informa para você, é como se fosse uma variável. Qual é a posição x atual do seu ator? Então, a posição x do meu ator, nesse momento, é 7,99, esse monte de número aqui. Ok? Então, é exatamente isso que eu quero. Eu quero que ele mantenha o x e deslize no x em que ele estiver e o 128, que é o valor fixo. Então, agora, cada vez que eu clico nele, ele vai para... Ele sobe até o ponto, até a coordenada 128 do y e mantém o x. Por exemplo, se o x estiver aqui, eu dei um clique, ele foi para lá. Ok? Beleza? Bom, agora nós temos uma primeira dificuldade, que é a seguinte. Como você está reparando, do jeito que o jogo está aqui, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer ele parar quando ele acaba de subir. Ele tem que subir e tem que parar. Ou seja, ele não pode continuar andando, né? Por que ele está andando? Porque esse sempre aqui, ó, não foi interrompido. Então nós precisamos avisar que nós temos que evitar que ele continue andando depois que alguém clica nele. Como que eu faço isso? Como é que eu interrompo esse sempre aqui, né?
Isso é uma questão interessante. Uma alternativa para isso é a seguinte: nós vamos criar uma variável, colocar um valor inicial para essa variável, por exemplo, no valor zero, que é o valor normal quando você cria uma variável, né? Só que quando alguém clica nele, nós vamos mudar o valor dessa variável para qualquer outro número, por exemplo, para 1. E aí nós vamos falar assim: computador, você sempre vai andar somente se a variável que nós vamos criar agora for igual a zero, porque se ela for diferente de zero, é porque alguém clicou nela e eu não quero andar mais. Ok? Vamos fazer isso então? Então nós vamos aqui na variável, vamos criar uma variável chamada tocada. Vamos chamar de tocada, o nome que você quiser inventar, né? Mas vamos colocar a palavra tocada para a gente saber que aquele ator foi tocado. Então, quando começa o jogo, a variável tocada é zero. Nós temos que fazer isso porque nós vamos alterar o valor dessa variável, então a gente tem que dizer que quando começa, ela começa com zero. Se tocada for igual a 1, ou seja, um número diferente de zero, eu vou parar esse script. Eu não quero que eu quero parar sempre. Quando tocada é igual a 1, ou seja, se ele foi modificado, não é mais zero, então eu tenho que parar este script. Parar este script. Ok? E aqui, continua aqui do jeito que estava, ok? E aqui, quando o ator for clicado, eu quero fazer o que com a minha variável tocada? Eu quero alterar a variável tocada para 1. Aí olha lá como é que fica. Quando eu toco, quando começa o jogo, tocada vale 0. Se tocada vale 0, esse procedimento aqui funciona da mesma forma, porque esse aqui não está dentro do C. Agora, quando tocada passa a ser 1, ele fala, se tocada é igual a 1, pare esse script. Aí ele vai parar o sempre. Vamos deixar invisível a tocada aqui e vamos ver se funciona. Vamos clicar aqui. Vamos lá. Ó, cliquei no peixinho. Ele parou. Ok? Nós temos agora um problema. O problema é assim, o que nós temos que fazer agora depois que ele muda a variável tocada e ele desliza lá para cima? Nós temos que ver se a posição dele é igual a essa daqui. Se for igual, então tá certo. Se não for igual, começa de novo. Então nós vamos precisar aqui de um se não. Então, ó, subiu. Se tocando na cor, aí nós vamos pegar a cor do peixe lá. Se tocando na cor do peixe, nós vamos aumentar aquela variável certo. Lembra que a gente tem uma variável certo? Então nós vamos adicionar um ponto ao certo. Lembrando que a variável certo começa aqui com 0, né? Deixa eu colocar as variáveis uma próxima da outra. Então, quando começa o jogo, a variável certo vale 0, ok? E aí, vou adicionar 1 ao certo, beleza? Isso se estiver tocando na cor correta. Se não estiver tocando na cor correta, eu quero começar tudo de novo. Eu quero fazer com que o reco, o peixinho volta para a posição inicial, zera as variáveis e comece o jogo de novo, porque a pessoa tem que acertar todos para que ele ganhe o ponto mesmo, ok? Então aqui eu simplesmente vou transmitir a mensagem reco. Ok? Vamos testar? Então vamos lá. Então nós temos o peixinho aqui, quando eu clico nele, ele sobe, a cor está errada, ele começa de novo, tá vendo? Agora, aliás, eu vou deixar a variável certo visível para a gente ver, acompanhar aqui, né? Então a variável certa está valendo 0. Agora, quando eu clico no peixinho na região certa, então ele deve aumentar para 1. Vamos ver. Beleza, aumentou para 1 e ele parou. Então parece que o nosso jogo está resolvido, não é? Agora é questão só da gente fazer as cópias, né? Mas tem um problema. Vamos ver se eu consigo fazer você entender do problema sem ter que falar. Ó. O que deve acontecer? Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Aconteceu o problema aqui. O peixinho ele está
a maior parte dele está dentro da área de anfíbio e, no entanto, ele diz que está certo, ok? Se ele tivesse completamente dentro do anfíbio, ó, ele daria que está errado. Ó, aqui, ele está vendo que tem um pedacinho dele para fora, tocando aqui na área do peixe? Aí ele reconheceu como certo, e isso está errado. Se eu clicar aqui, ó, ele está completamente dentro do anfíbio, vai dar certo, ou seja, ele vai reconhecer que está errado. Por que está acontecendo isso? Você deve ter entendido já, né? Mas se não entendeu, vamos lá. É muito simples. Quando eu clico aqui, quando o peixinho... Vamos tirar se tocando aqui para a gente poder mexer no peixe, no ator. Quando o ator está tocando em mais de uma área, olha só, eu vou até perguntar para ele aqui, ó. Peixinho, você está tocando aqui na área do peixe? Ele diz que sim. Agora, se eu perguntar para ele se ele está tocando também na área do anfíbio, vamos ver o que ele fala. Você está tocando na área do anfíbio? Também está. Ou seja, ele está tocando em duas áreas. Então, nós temos um problema aqui. Nós temos que vamos fazer com que o peixinho nunca toque em duas áreas ao mesmo tempo. E agora eu quero que você tente arrumar uma solução para esse problema. Então pause o vídeo aí, tenta uma solução e daqui a pouco a gente volta e eu vou mostrar a minha solução. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e agora eu vou mostrar para você o que eu pensei para resolver isso. A minha ideia é a seguinte: quando a pessoa clicar... Opa, deixa eu tirar aqui. Quando a pessoa clicar no peixinho, antes de subir, eu vou falar assim para o peixinho. Peixinho, se você tiver... se o seu X tiver entre esse X que está aqui e esse X que está aqui, eu vou querer que você fique no X referente ao meio. Ou seja, se você estiver entre aqui e aqui, eu quero que você fique aqui. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai reconhecer. Bom, o meu X está dentro dessa área do X aqui, que eu determinei, que eu vou determinar daqui a pouco com os números. Então eu tenho que primeiro ir para o centro do meu X, da minha região aqui, e só depois que eu vou subir. Isso vai evitar que eu fique numa área errada, que eu suba numa área errada. Ok? Como que eu faço isso então? Então eu vou falar assim, quando ele estiver passando aqui da metade, eu vou falar que isso aqui está errado. Então para mim, o limite do certo aqui é esse daqui, quando ele fica pelo menos na metade da área certa. E qual é esse x aqui? Vamos perguntar para ele qual é esse x? Menos 147. E vamos perguntar esse outro x aqui? É o x menos 243. Então, entre o 243 e o 148, e o menos 148, está certo. Então, como é que eu falo para ele que isso está certo? Eu vou colocar aqui um C, o x dele. Qual que é o x dele? Lembra que eu peguei aqui a posição x, que é esse cara aqui, ó. Se a posição x dele, do peixe, for maior que menos 238 e que além disso seja menor do que essa daqui, que é a posição menos 147, então se essas duas condições aqui forem satisfeitas, ou seja, se o x for maior que menos 238 e o x for menor que menos 147, então as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então eu preciso de um operador E. Então está aqui o nosso E. Então, se essas duas coisas acontecerem, isso vai acontecer quando eu clico nele, antes dele fazer o resto do que ele estava fazendo. Então, se essas duas condições acontecerem, eu quero mudar o x para quanto? Para o meio. O que seria o meio? Mais ou menos aqui, né? Então, eu quero mudar o x para esse ponto aqui. Mude o x para esse ponto que eu acabei de reconhecer aqui. Ok? Pronto, isso resolve o primeiro problema, ou seja, quando o peixe estiver entre essa área aqui
ele vai ficar no meio. Agora, e se o peixe estiver entre esta segunda área aqui? Ele tem que ficar nesse meio. E quando estiver na terceira área, entre essa linha e esta linha, ele vai ter que ficar nesse meio. E assim por diante, né? Então, como é que eu faria esta programação? Basicamente, a estrutura é a mesma. Vamos fazer aqui uma cópia. Vamos duplicar esse pacote aqui. Vamos colocar aqui. E agora nós temos que descobrir que ponto que é esse daqui, né? Que nós já sabemos que ponto que é esse, né? O menos 147. Então, se ele for maior que menos 147 e menor do que menos 49, então ele tem que ir para o centro do anfíbio. Vou separar aqui, ele está executando aqui toda hora, né? Muito bem, então ele tem que voltar para o centro aqui do anfíbio. O centro do anfíbio, que é mais ou menos aqui, é menos 97. Vamos duplicar de novo. Agora para a terceira área. Então, se o x for maior que menos 49, isso a gente já sabe. A gente já sabe que é igual aqui, né? For maior que menos 49 e menor do que 44, agora já é positivo, então ele tem que ir para o centro, algo próximo do zero, né? É o zero, né? Na verdade é o zero, porque é o centro, né? Exatamente o centro, né? Agora vamos duplicar mais uma vez. E agora quando o x for maior que 44 e menor que 141, então ele tem que ir para esta área aqui, que é 99. Ok? Vou duplicar a última vez. Então, se o x for maior que 141 e menor do que 237, então vem aqui para o centro, que é 194. Beleza, então agora nós conseguimos fazer com que o peixinho nunca fique tocando em duas áreas ao mesmo tempo, porque ele vai ajeitar o corpinho antes de subir, ok? Aí, beleza, se tocando, aí faz a tocada ficar 1, deslize para a posição X, aqui ele está, e o Y 128, e se estiver tocando na cor certa, acertou. Se não estiver tocando na cor certa, errou. Vamos testar agora para ver se funciona. Não se esqueça aqui de reencaixar aqui, porque a gente desencaixou para poder programar melhor, né? Agora vamos ver se funciona. Vou apertar na bolinha, vamos lá, cliquei, aí já ajeitou, tá vendo como ele dá uma ajeitadinha antes de subir, ó? Ele sempre se ajeita, então quer dizer que vai dar certo, ó. Ajeitou. Vamos ver na área do mamífero, quase chegando no mamífero agora. Então, na ave deu certo também. Sempre voltando para o começo, então deu certo sempre. Mamífero também. Agora tem que fazer vamos ver se ele acerta na região dele, né? Vou esperar ele chegar aqui. Aí quando ele chegar, se ele der um ponto e parar, é porque nosso jogo funciona. Beleza, parou e deu o ponto para o certo. Perfeito, então a nossa programação está correta. Nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo nós vamos já começar a fazer as cópias dos demais animais, tá legal? Então eu espero que você faça isso antes do próximo vídeo. Já copia os outros animais, já muda as formas deles e vamos ver se funciona. E aí você tem que fazer com que ele só aumente o ponto, você vai precisar de uma variável pontos, quando a pessoa tiver acertado 5 animais, tá legal? Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tente resolver esse problema e até o próximo vídeo.